Também, também. Então, deixa eu pôr aqui. Agora sim. Bom, boa noite, professor. Boa Eu, noite. Kellen Graciele Magri Ferreira, agradeço o senhor Silas Júnior Azor Puerta por estar cedendo essa entrevista, hoje que é dia 25/6/2021, de maneira online, para o Centro de Memórias da ETEC Carlos de Campos, em São Paulo, e que será difundida no programa de História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Então, professor, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor se poderia iniciar essa entrevista sobre sua trajetória, contando um pouco sobre sua trajetória pessoal, profissional, relatando sobre a sua história de vida, onde nasceu, onde estudou, até decidir sua formação profissional, e se houve incentivo da família, de amigos, como que foi o Sim, seu não, início? perfeito. Primeiro, muito obrigado, né, por me ouvir. Imagina, um Com algo tão prazer. recente, né, nesse vínculo com a ETEC Carlos de Campos, mas a imersão está sendo muito intensa, né? Então, eu entendo que nós já temos aí um pouquinho para conversar sobre a ETEC Carlos de Campos e fico muito feliz em poder dizer que eu componho, né, essa equipe, essa família Carlos de Campos, tá? Bom, vou falar um pouco então sobre a minha trajetória, né, de vida e entrando no contexto profissional. Eu nasci em Goiânia, né, nasci em Ah, outro estado, exato, porque o meu pai é egresso, né, do Carandiru, aqui em São Paulo. Ele teve um momento é. recluso em São Paulo e com a dificuldade de recolocação profissional, ele teve que mudar de estado, né? E aí mudou de estado, casou com a minha mãe e tudo mais, aí nasci em Goiânia. Ah, Até que não pude caramba! permanecer em Goiânia por questões de saúde. Eu tenho alergias à questão de clima muito quente. Goiânia é muito quente, né? É, Então tive que vir para um lugar mais uma coisa, um clima ameno. mais ameno. Então voltaram para São Paulo, né? E aí eu cresci, fui criado em Suzano, no Alto Tietê, em São Paulo, né? Tá. Então, em Suzano, o meu pai ele trabalhava com depois que ele saiu de todo esse contexto, né, da história dele, que foi para Goiânia, ele foi empreender. Então lá ele trabalhou com tapeçaria, e aí veio para São Paulo e trabalhou como comerciante, né, em feiras, essas feiras de rua, né, e trabalhava também, ele vinha dos interiores de São Paulo com um caminhão carregado e vendia nas beiras de estradas e também essas feiras livres. E eu sempre acompanhando Legal. meu pai, sempre me interessei muito pela parte financeira de tudo aquilo. Então ele chegava em casa com a minha mãe dona de casa, né? Então ele, junto com a minha mãe, eles organizavam as finanças daquele dia de vendas, né, do comércio em si. E aí, Legal. com 14 anos, eu entrei na Guarda Mirim de Suzano, é um projeto, né, uma instituição terceiro setor, no qual eles qualificam jovens que estão ali na fase final do Fundo 2, né, entrando no ensino médio, eles qualificam e inserem no mercado de trabalho, como primeiro emprego, como se fosse Tá. o jovem aprendiz hoje, né? E aí eu iniciei em um escritório de contabilidade. Olha, Então, foi a minha primeira experiência profissional em escritório de contabilidade, lá com 14 anos, como office boy. E aí eu trabalhei em escritório de contabilidade até os meus 18 anos. Eu entrei tá. na faculdade, né? Então, a minha primeira graduação em ciências contábeis. Olha, É, exato. Então, com filho único, professor? Era não, filho não, não. único? O meu pai, ele teve uma filha de um primeiro casamento, né? Então eu tenho Uhum, uma irmã mais velha tá. e eu tenho um irmão mais novo, né? Da minha mãe e do meu pai, né? Então eles, Uhum. nesse relacionamento, estão juntos até hoje. Então, Olha, tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo, e minha irmã é 7 anos mais velha que eu, né? tá. Eu estou com 32 anos, completo 33 agora domingo. Ah, parabéns! Tá Obrigado. chegando. Exatamente. Então, Bom, quando eu entrei em ciências contábeis, né, não tinha muito dinheiro para muitas escolhas. Então, tem uma faculdade em Suzano, a faculdade Unisus, Faculdade Unida de Suzano, né? E na Unisus eu consegui uma bolsa pelo programa Escola da Família, no qual os universitários trabalham aos finais de semana em uma escola pública, com projetos sociais ligados ao curso no qual estão ali fazendo, né, na faculdade, e ganha a bolsa de 100%. Então, eu entrei na faculdade dessa forma, como bolsista por meio do projeto Programa Escola da Família, que é um projeto do governo do estado de São Paulo. E foi aí o meu primeiro contato com
essa coisa de sala de aula, né? A educação nesse olhar, o educador, né? Como educador. Então, lá trabalhei com oficinas de teatro, também projetos de qualificação de rotinas administrativas, e esse foi meu primeiro contato. No primeiro ano de faculdade, eu tive uma experiência, eu trabalhei na FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, como analista de prestação de contas, né? Então, lá, essa autarquia, ela administra as escolas públicas por parte da Secretaria de Educação, né? Então, ali tive contato com essa autarquia, com essa instituição que administrava escolas. Mal sabia eu que entraria no Centro Paula Souza, que é uma instituição, uma autarquia que administra as ETECs, né? Sim, então, foi caminhando. Exato. Então, lá tive a primeira experiência como estagiário e tal, na área contábil, até que batalhei bastante para entrar em uma grande empresa. O meu sonho era fazer carreira na área de gestão e negócios mesmo, em uma multinacional. E naquelas pesquisas e conversas com os professores, né, na faculdade, eles nos inspiram, né? Eu tenho muitos professores, no qual sou amigo até hoje, falavam muito sobre auditoria, que era a área, era aquela área prime, né, da área de gestão e negócios. E aí naquela qualidade, pesquisa, né? Exato, carreira, desenvolvimento de carreira, crescimento profissional, eu consegui passar num processo seletivo para PricewaterhouseCoopers, né, auditoria, né, independente. Então comecei na área de outsourcing, né, prestação de serviços contábeis para grandes empresas, e ali fui crescendo, até que consegui passar num processo interno para auditoria de indústria, né, eu trabalhei no contexto petroquímico. E aí, terminando a graduação, em todo esse período, né, dessas experiências, fiquei 4 anos na Price, eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor de coordenação na faculdade no qual eu concluí a minha graduação. Ali eu já emendei uma especialização, né, na área eu fiz gestão empreendedora e inovação. E ali já tive a primeira oportunidade como assessor de coordenação e assumi também, ao findar a especialização, né, eu tinha didática do ensino superior, né, integrado ao curso de especialização, lato sensu, né? Eu iniciei como orientador de estágio na faculdade, como professor, minha primeira oportunidade como professor. O senhor saiu da faculdade e já iniciou ali como orientador? Exatamente, exatamente, porque lá eu participava dos projetos de iniciação científica, a gente vai se envolvendo na faculdade, Sim, né? vai criando uns braços, né? Exato, a partir daí surgiu a oportunidade de assessor de coordenação, né, da área de gestão e negócios, ciências contábeis, administração, marketing, gestão financeira, até que tive essa oportunidade, e aí fiquei sabendo de um processo de seleção, né, esse de forma determinada, né, no Centro Paula Souza, e ingressei lá em Itaquera, na ETEC de Itaquera, lá no Conjunto José Bonifácio. E aí, até o ano passado, completei 10 anos ano passado de Centro Paula Souza. Caramba, bastante já. Bastante. Aí no Centro Paula Souza, eu, ao entrar no Centro Paula Souza, findei aquela minha primeira graduação, eu fiz pedagogia, né, fiz pedagogia e depois uma especialização em educação profissional ofertada pelo próprio Centro Paula Souza. Tá? Iniciei um mestrado em políticas públicas, tá? Porém, aquele momento de escolhas, né? Isso faz o quê? 3 anos, não, 2 anos, exatos 2 anos, eu tive que escolher dar uma pausa no mestrado, porque eu adotei, né? Chegou meu filho na minha vida, um menino de 6 anos, parabéns! Agora em agosto completa 9 anos, né? Então já está 2 anos na minha família. E tive que fazer uma escolha. Calma, agora é o período de adaptação, né? Essa jornada de trabalho, estudos. Eu falei, meu Deus, calma, respira. Fiz todas as disciplinas regulares, os estágios obrigatórios lá do mestrado, né? Faltava mesmo essa imersão no projeto de pesquisa, tá? Então, tive essa imersão também em políticas públicas voltada à educação profissional. Esse era o propósito do trabalho de pesquisa, né? E aí completei 10 anos no Centro Paula Souza. No Centro Paula Souza, na ETEC de Itaquera, eu fiquei 2 anos e meio como docente, né, exclusivamente como docente, até que tive a primeira oportunidade de assumir a coordenação de uma classe descentralizada, na divisa ali de Guaianazes com a cidade de Tiradentes, no CEL Inácio Monteiro. Fiquei nessa coordenação de classe descentralizada, né, e sala de aula, por volta ali de uns 3 anos, 3 anos e meio, basicamente isso. Até que a professora Marília,
que você deve conhecer. Conheço, foi minha professora, inclusive. Olha, que maravilha. Sim. A Marília assumiu a direção da ETEC de Itaquera, né? Eu estava como coordenador de classe centralizada, e aí a professora Marília teve que fazer algumas escolhas e tal, para dar sequência na função de diretora, e ela me escolheu como ATA, né, como assessor técnico administrativo, Relações Institucionais da escola. Fiquei por 6 anos e 8 meses, né, pela gestão da professora Marília. A professora Marília, infelizmente, veio falecer, né? E naquele momento prestei o processo, fiz o processo para direção, tá? E passei nesse processo, fui aprovado nesse processo, estava qualificado para a direção. Surgiu a oportunidade no ano passado, né, com a saída do professor Roberto da direção da ETEC São Mateus, participei de um processo de seleção e fui escolhido para assumir a direção da ETEC São Mateus como pró-tempore, até que ocorresse esse processo eleitoral que ocorreu no final do ano passado, né? E aí participei, né, nessa seleção de 3 escolas, a ETEC São Mateus, que era a que eu estava, né? A ETEC de Itaquera, que é a minha unidade sede, e eu estava buscando uma ETEC que eu tivesse um desafio muito grande. E aí, sempre ouvi da professora Marília, mais de 7 anos, né, que trabalhamos em conjunto, fiquei 6 anos, 8 meses como ATA, mas mais de 7 anos em parceria com a professora Marília, ela dava muitos exemplos, né? Ela trabalhou muitos anos na Carlos de Campos, né? 20 anos, mais de 20 anos, creio eu, né? E a professora Marília sempre trazia muitos exemplos da ETEC Carlos de Campos, ela sempre falou de forma muito eloquente que aquela instituição, ela respira, né, inspira e respira arte, a diversidade está muito enraizada, né, na escola, então isso foi aguçando a minha vontade de conhecer mais a ETEC Carlos de Campos. E aí eu tive 2 experiências em 2017 e em 2018 eu participei do Observatório Escolar, que é basicamente aquele processo de auditoria interna, né, que ocorre em um âmbito pedagógico e administrativo. A professora Valéria, que é a nossa supervisora regional, ela me convidou para participar, né, por indicação da professora Marília, e aí eu fiz esse processo em 4 ETECs. E uma dessas ETECs, então, em 2 anos seguidos, eu estive na ETEC Carlos de Campos com a professora Meire, ali com o Luiz, né, que é o ATA da escola, permanece como ATA da escola, e fiz um trabalho para entender como funcionavam as parcerias da escola, entender um pouco mais do entorno e cuidei também da parte de recursos humanos, né, o DSA, Diretoria de Serviços Administrativos. Então, eu acabei revisando, né, observando, analisando esses processos e fazendo as anotações, né, para aquele feedback que ocorre anualmente nesse processo de observatório escolar. E isso aguçou a minha vontade de, por que não, um dia participar desse processo para a ETEC Carlos de Campos, né? Claro. Estando ali como diretor, tá? E aí eu tinha na minha cabeça, ano passado foi um ano, assim, de muitas mudanças, né? Porque eu saí de Itaquera, que estava há 10 anos, assumi a direção de uma escola, nunca estive como diretor de uma escola, assumi a direção de uma escola pequena, relativamente pequena, que é a ETEC São Mateus, e almejavam algo muito maior. Falei, meu Deus, será que agora é o momento de dar esse passo, né? Falei, não, sim, agora é o momento. Por que não, né? E aí, concorri nessas 3 unidades e fiquei muito feliz que eu fiquei na lista tríplice dos 3, né, das 3 unidades. Fiquei em primeiro lugar lá em Itaquera, em segundo lugar na ETEC Carlos de Campos. Caramba. E em terceiro lugar, consegui as 3 posições. Ou seja, era a sua hora mesmo, né? Em algum lugar. E aí, essa lista tríplice, quando nós estamos com o resultado muito próximo, né, entre os candidatos, ocorre uma entrevista, então participei pelas entrevistas, tanto por São Mateus quanto Itaquera. E em Itaquera, é aquela coisa, né, eu conheço todos os cantos daquela escola, porque ela tem 12 anos e eu trabalhei 10 anos na unidade. Caramba, o senhor chegou bem cedinho na escola, assim, né, tinha recém-aberto. Exato. A coordenação que eu assumi, nós estávamos concluindo a primeira turma, né, uma turma de 3 semestres, então eu consegui acompanhar todo esse processo de implantação e tal, então foi um negócio muito bacana, e assim, a minha instituição de coração, né, minha unidade sede, então ali eu conheço a comunidade, aquela coisa de, né, nos apuros nós temos que levar o aluno na casa, tem que buscar o aluno em casa, então toda essa relação com a comunidade, e isso difere da ETEC Carlos de Campos, porque a ETEC Carlos de Campos vem pessoas de toda a cidade de São Paulo. É mais variado, com certeza, porque ela é mais central, né, em São Paulo. Então, né? Foi criado um perfil na unidade,
né? Diferente de Itaquera, que a escola meio que abraçou as questões culturais da comunidade. Ah, olha, tem essa diferença. Eu também, tô te perguntando porque eu nunca saí da Carlos de Campos. Olha, então Então, para tem mim, muito aquilo isso, é né? o meu conceito da escola, né? De escola, de comunidade. Sim, Legal saber que tem essa diferenciação, então, né? Em exato, algumas foi unidades. o que eu observei, né? Foi algo o mais impactante para mim. Uhum. Eu percebo essa relação dos alunos, eles se adequam aos traços culturais da escola, sabe? Eles se adequam à rotina da escola. E Itaquera não, né? A escola teve que se adaptar ao externo. Então lá tem Olha, essa coisa de comunidade, todos muito próximos. Lá os alunos moravam na rua de cima, no quarteirão do lado, vem de entende? pertinho, né? Aquela Não coisa vem da de longe. praça do bairro, né? A Praça Brasil, tem a coisa do Conseg que nós participávamos, todos são líderes comunitários, então é um bairro muito grande, Itaquera, né? Mais de 500 mil habitantes, então dividido em 4 distritos, então eu tinha essa relação muito grande com a comunidade. É o que eu estou sentindo que difere muito da IT Carlos de Campos, né? Sim. É a instituição e o entorno é uma coisa meio que isolada, né? Não é o bairro do Brás em si, mas sim as pessoas de toda a cidade. Tem muita gente de Guarulhos, Inclusive de Guarulhos, conhece. isso. Exato, exato. Até de Fora de cidades São Paulo. vizinhas, né? Exato. Até Alto Tietê, o pessoal de Poá, Ferraz, Suzano, né? Já Sim, vem de descobriu alguns longe. alunos que vêm de Vem longe, Zona muitos Sul. alunos de Guarulhos, mas vem de outras cidades também, encaram aí horas, às vezes, para chegar, né, na unidade. Exato. Então você viu que eu viajei, né, Kelly? Não, mas é isso Então, mesmo, professor, falei é um isso pouco da minha história. mesmo. Então, hoje eu sou casado, né? Sou casado com o Diego, nós estamos juntos em um relacionamento de 12 anos já, Olha só. casados 10 anos, É, Estou num ano muito 10, você viu? 10 do trabalho, 10 do o relacionamento. relacionamento. Eu vou fazer também 10 anos de casado ano que vem. É isso aí, 10 anos. Mas o Exatamente. senhor é muito jovem, né? Eu acho que veio um pouco também dessa vontade assim, inclusive, né, o mercado de trabalho, ele está meio que nesse sentido, né, de tudo muito ágil, tudo muito voltado aí também para para essa mudança, para essas transformações que estão ocorrendo de forma tão grande aí na educação, principalmente. A gente, enquanto professora, a gente sente isso, né, muito. Sim. Então, parece que essa sua juventude, esses novos ares aí para a escola, deve ser alguma coisa ali muito estratégica e que vai fazer muito bem ali também, né? Eu acho pra gente, né? Com Então, eu certeza. senti muito isso, Kellen, na entrevista, né? Eu percebi É, muito essa necessidade, né? Precisamos não de uma mudança que o que foi feito não é não, interessante, de forma jamais. alguma, né? Jamais. Mas precisamos de uma mudança nesse sentido de novos ares, um Isso. olhar, né? Que caminhe para um ressignificar muitos procedimentos, muitos processos, né? Então, é justamente nesse sentido. Eu percebi muito isso, tá? Senti muito por Itaquera, eu estava lá em primeiro lugar, a Ah, comunidade ficou muito sentida, mas como eu disse lá, é minha unidade do coração, então estou sempre palestrando lá com os grupos, sempre, legal. né, em Fica o contato, vínculo, né? porque 10 anos, né, a gente faz muitas amizades e muitas conexões são feitas, né? Então, Perfeito. inclusive, estou aí convidando o pessoal para dar palestra na Carlos de Campos, vamos ter Fazendo a conexão. ligação. Exato, essas conexões elas permanecem, né? Até então, nós somos uma instituição única, é o Centro Paula Souza, né? E aí são Exatamente. unidades diferentes, porém que se conversam, tem essa relação. Então, eu acho que basicamente essa foi a minha trajetória, né? Na minha família, né? Eu, meu marido, meu filho, eu e meu marido, nós dois somos contadores, né? Somos formados É. em contábeis, meu marido ele E isso que eu trabalhava ia te perguntar, multinacional. o senhor deu aula de quê? Enquanto, né, ou coordenou, né, o senhor falou também de coordenação, qual Sim, era o sim, sim. curso? Qual o seu Sempre curso na do área coração? gestão, sempre na área de gestão e negócios, né? Eu sempre Gestão estive e em negócios, tá, administração e contabilidade. Na tá. faculdade, eu estive, né, em sala de aula, dando aula na faculdade até o ano retrasado. Foi o momento que nós adotamos o Tiaguinho. Né? Então, eu estava na faculdade dando aula, estava fazendo mestrado, estava como ata em Itaquera, aquela loucura que o Nossa, professor aquela fala. revolução. Fora as consultorias e todos esses trabalhos que são necessários, né, para uma atualização profissional. Então, eu sempre gostei de estar muito próximo de tudo isso. Então, sempre trabalhei disciplinas de empreendedorismo, processos de operações contábeis, a parte de indústria, né, essa parte industrial, sempre voltado a essa questão de planejamento, né, planejamento estratégico. Então, todas as minhas disciplinas eram voltadas a projetos em si, né, todo esse enredo de projetos, e sempre com essa tendência, nessa coisa para a parte financeira, contábil. Então, essa sempre foi a minha realidade, né, é a minha realidade, nesse contexto, nessa trajetória, no contexto da docência, né?
Quando eu fiz pedagogia, aquela licenciatura para bacharelados, né, um programa específico que foi apresentado, inclusive pelo próprio Centro Paula Souza, foi muito importante, porque quando nós somos da indústria, da empresa lá, né, do contexto privado, nós não entendemos essa questão de métodos de ensino, as metodologias que são É outro aplicadas. universo, né? É outro universo. Então, essa imersão, né, nós temos a necessidade de buscar essas informações, né, entender que em uma sala de aula com 40 cabeças pensantes, né? É diferente de uma cadeia de produtos, de uma cadeia de transformação, tá? Então, meu Deus, como lidar com 40 realidades distintas, né? E o professor que não está só com uma turma de 40, ele está com 10 turmas e aí vai. Então, saber administrar tudo isso, né? Criar estratégias específicas e um planejamento que seja coerente com todas essas realidades, né? Esse foi um desafio muito grande. E eu tive todo esse processo de maturação, né? Nesses 10 anos, sala de aula, coordenação, essas relações institucionais ao lado da direção. A professora Marília sempre me deu muita abertura, né? Inicialmente, nós tínhamos uma relação muito difícil, porque a professora Marília é muito pragmática, ela é muito prática, ela é muito direta, né? E eu já tenho um perfil completamente diferente. Então, nós éramos completamente distintos. Eu tenho essa coisa de contextualizar, vamos entender, essa coisa de, né? E ela é muito direta. Não, é dessa forma, calma. Então, nós conseguíamos manter o equilíbrio, né? Eu, como diretor substituto da escola, e aprendi muito com isso, né? E eu percebo que na ETEC Carlos de Campos, assim que eu cheguei, teve esse embate. Então, eu percebi várias professoras Marílias. Ali não vai ter só de Marília, vai ter de tudo, viu? E essa diversidade, né, Kelly, isso é muito bacana. Tanto de alunos quanto professores. Tá. O senhor vai notar quando começar o presencial, a sala dos professores, a diversidade que é muito grande. Esse embate, essa confusão, essa bagunça é muito gostoso, né? Então eu sempre gostei muito disso. E é aquela coisa com a experiência, né, essa experiência do lidar com perfis completamente distintos, faz com que você tenha calma, respira, vamos mais ouvir do que se colocar, do que externar o que eu estou pensando, né? Então, esse exercício diário de entender que todas as pessoas precisam fazer parte, né? Essa é uma característica muito forte da ETEC Carlos de Campos, né? Todos os trabalhos são feitos por várias mãos. Todos os trabalhos são feitos de forma eloquente, intensa, tem uma questão de uma imersão, né, profunda por parte de todas as pessoas. Então, por exemplo, nós estamos num evento, agora, diversas reuniões para trabalhar a comemoração dos 110 anos da ETEC Carlos de Campos, que ocorre lá na semana do 28 de setembro. E aí, meu Deus, tivemos uma primeira reunião para criar a programação. Meu Deus, uma reunião de 3 horas. Cada um com a sua opinião, né? Exato. Aí colocamos o pessoal do Tomada, do Grêmio, professores, perdão, coordenadores. E todas essas pessoas envolvidas, juntas e misturadas, e o resultado foi incrível, porque muitas ideias, aí é aquela coisa, você tem que mediar tudo isso, né? Calma, vamos acalmar essa intensidade de quem está voando, né? Vamos seguir essa galera que tá com os pezinhos no chão e para seguir uma linha, né? Porque para chegar no resultado. Não, nós vamos atirar para todos os lados e não vamos ter aquele propósito. E a experiência dos professores com muito tempo de Centro Paula Souza, muito tempo de educação, muito tempo da área no qual estão ali imersos, por exemplo, da área de comunicação visual, da área de edificações e tal, né? Nós temos 11 habilitações diferentes sendo trabalhadas hoje na ETEC Carlos de Campos, somando 7 classes centralizadas. Ao todo são 55 turmas, mais 2 turmas que eram as pendentes de enfermagem. Então nós estamos com 57 turmas ao mesmo tempo, né? Com 11 habilitações diferentes, de cursos que, ao mesmo tempo que conversam ali entre si, eles são completamente distintos. Nós temos 2 unidades no qual nós temos aquela barreira com a Roosevelt, sabe? Mas ao mesmo tempo a Roosevelt é muito presente. Então como trabalhar essa relação? Até tivemos uma adequação do Grêmio Estudantil, colocando 2 novas funções, 2 novas secretarias. Uma das relações com os cursos modulares, porque nós percebemos que o Grêmio sempre foi muito voltado ao ensino médio, né? E também
uma secretaria de relações com a classe descentralizada. Então, esses alunos, quando começam a conversar entre eles, é uma coisa só. E é muito lindo a forma com que eles são acolhedores, né? A forma com que eles tornam homogêneo todos os processos, né? Tornam aquela questão da unidade, né? A ETEC Sim, Carlos de Campos. Isso é sim. muito E a legal. cara, né? A cara da ETEC, né? Por mais que exista diversidade, né, aquelas falas e aquele vocabulário técnico muito distinto, existe aquela coisa, a unidade. Então isso é muito bacana. Então, assim, os desafios eles estão sendo muito grandes, né? Não sei nem se eu estou emendando já em outras questões que você... Essa é até a próxima pergunta. Eu vou até colocar aqui, deixar bem claro, como a gente está gravando, que o senhor está à frente da diretoria desde o início desse ano, 2021, né? Exatamente, dia E 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro de 2021, porque esse está sendo é um outro grande desafio da gente colocar as datas lá, pelo menos pegar esses últimos diretores aí, a gente já deixa gravado, registrado, 1º de janeiro de 2021, quando o senhor assumiu. Pouco tempo, né? 6 meses aqui, um pouquinho mais, mas eu queria saber qual que tem sido o maior desafio enquanto diretor aí da ETEC, e já de uma ETEC tão grande, né? De uma escola tão grande, que nem o senhor está falando aí, de muitas classes, muitos professores, muitos perfis para lidar, muitos alunos também, é toda uma comunidade escolar ali, mas que, como o senhor bem disse, vem de várias regiões de São Paulo e de fora ali, se encontram ali, é um polo centralizador de várias regiões, né, diferente de outras ETECs. Então, eu queria saber do senhor, nesses 6 meses, o que seria o maior desafio que está sendo enfrentado, né? Não, perfeito. Bom, como eu sou da área de gestão e negócios, Kellen, eu confesso a você que, inicialmente, eu já crio estratégias específicas para como gerir esta escola. Lembrando que são muitas pessoas, né? Nós temos uma infraestrutura extremamente antiga que requer um olhar e uma manutenção muito efetiva, né? E nós temos pouquíssimos recursos. Né, 8 mil reais por mês é transferido para a escola, então é um desafio muito grande como gerir, né, essa parte financeira em uma unidade com 5 pavimentos, são mais de 20 laboratórios, 14 salas de aula, mais quadra, teatro, laboratórios grandes como laboratório de enfermagem, laboratório de nutrição e cozinha, né, que tem equipamentos extremamente complexos e atendendo às especificidades da grade, do plano de curso, né? Então, o desafio inicial foi essa questão de como organizar a minha forma de administrar esse espaço tão grande, esse Sim. universo tão grande de servidores, né? São quase 200 somando as empresas terceirizadas que nós temos, a parte de vigilância e também a limpeza, né? Muito grande. Então, é tudo muito grande, é tudo muito intenso, né? E com poucos recursos. Haja vista que nós estamos em um contexto de pandemia, no qual nós não temos arrecadação, né, de recursos próprios lá pela Associação de Pais e Mestres, então arrecadação zero. Então nós estamos buscando alternativas para conseguir essa arrecadação para manter, porque a APM tem folha de pagamento, tem funcionários registrados pela PM3, né? Então, imagina, no mínimo um salário mínimo, isso dobrado, porque tem os encargos trabalhistas, então, no mínimo, eu preciso... A verba já vai acabando, né? Eu preciso de 6 mil reais, isso de recursos próprios, que eu tenho que conseguir por doação, né? E ainda tem os 8 mil reais para manutenção da escola, que é o despesas miúdas de pronto pagamento. Então, o primeiro desafio que eu encontrei foi como trazer equilíbrio para essas entradas e saídas de recursos financeiros. Depois entra a questão da gestão de pessoas, né? Como gerir uma escola que trabalha com 11 habilitações diferentes, né? Como lidar com perfis completamente diferentes, pessoas que são professores, né, servidores, que em sua grande maioria são ex-alunos da escola. Então tem aquela questão de pertencimento muito evidente. Então, ali nós não trabalhamos apenas a razão, né? Ali nós não trabalhamos apenas técnicas de gestão, né, de uma empresa. Nós trabalhamos ali a emoção, nós trabalhamos ali com 200 pessoas completamente distintas, com aquela coisa do pertencimento. Então, como trazer o equilíbrio para tudo isso, sabe? Então, o desafio ele está sendo na gestão de pessoas, está sendo nesse sentido. Como trazer esse equilíbrio? Toda reunião eu tenho vários embates. Então, eu tenho que desatar nós, eu tenho que resolver conflitos, né?
a todo momento, porque é tudo muito intenso. Então, porque é o meu curso, aquela coisa, é muito pertencimento. Se apega, né? Total, é o meu curso, é a minha sala, é o meu laboratório, né? E não deixa de ser, exato, são dessas pessoas, né? Mas aquela coisa, calma, respira, porque também é de outras pessoas e nós precisamos, né, com os pés no chão, tomar decisões. Então, exato, tomar decisões, né, sempre tendo que buscar esse consenso em uma gestão, que eu quero muito trabalhar essa questão de ser democrática, né? O ser democrático ele tem dois lados, né? O ser democrático ele é extremamente positivo porque os resultados vão ao encontro, né, de vários olhares e de vários ideais do que as pessoas buscam. Então acaba, né, trazendo uma sensação de eu vou continuar pertencendo a isso, porque estão me ouvindo e vai continuar dessa forma. Eu estou estimulado para continuar trabalhando também, exato, né? Acho que a democracia acaba trazendo também. isso também. Exato. Né? Mas também tem aquela coisa do trabalho dobrado. Porque a todo momento eu tenho que criar grupos, ouvir todos os lados e calma, respira, vamos registrar, essa é a decisão de todos, né? Nós precisamos entender que o construído por várias mãos se faz necessário ter a digital dessas várias mãos. Então, como administrar e ponderar tudo isso? Então, essa questão da gestão democrática, uma gestão de portas abertas, de ouvir todas as pessoas, isso traz um cansaço muito grande, né? Haja vista o momento que nós estamos vivendo. É tudo remoto. Então, é uma reunião atrás da outra. Antes, nós tínhamos nós marcávamos uma reunião com um intervalo de 1 hora entre uma reunião e outra, porque eu tinha que sair de uma sala e para outra, tinha que sair da unidade, tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro. Agora não. A agenda, eu não sei se vai dar para você ver, mas olha que loucura. Acho que não dá. Ele tá... Não dá. Desfoca. É porque eu coloquei o negócio do desfoque no fundo. Mas eu vi um monte de risquinho mesmo. São 20 reuniões por dia, sabe? É aquela coisa. E o intervalo de 5 minutos entre uma reunião e outra. É isso mesmo. E aquilo, meu Deus, eu não fui ao banheiro. Aí você tem que ter todo um equipamento do lado do seu trabalho. Água, muita água. E os lanchinhos. Você tem que agendar lá um horário para almoçar, inclusive, né? Uma agenda com você mesmo, né? E quando nós trabalhamos em casa, a coisa é dobrada, né, Kelly? Porque tem o filho, tem o marido, tem a casa, tem o cachorro e tá tudo funcionando ao mesmo tempo. A gente foi se adequando, não teve jeito. Exato. Então, assim, eu acho que esses foram, para não fugir muito da sua pergunta, esses foram os desafios iniciais, né? Como gerir essa parte de infraestrutura, recursos financeiros, tá? E também conciliar com essa questão da gestão de pessoas em universos tão distintos, mas ao mesmo tempo que estão ali conectados. Muito legal. Eu acho que assim, realmente, pelo que o senhor está falando, realmente é um desafio. Eu, enquanto professora, eu vivo esse lado pelo outro lado e eu enxergo isso mesmo, que pode ser esses itens que o senhor citou realmente são bem desafiadores, né, para um diretor aí que está à frente de uma escola dessa proporção. E eu queria entender um pouquinho, uma curiosidade, assim, né? Quais os caminhos para manter uma comunidade escolar viva e atuante, né? Com esse atual momento de pandemia, né? Que também não, é outra coisa que não deve estar sendo fácil, né? Assumir uma escola dessa proporção, com tanta gente diferente, e justamente nesse momento à distância, né? Tem esse negócio de muita reunião e tudo mais, mas como manter isso vivo, né? Como manter vivo como era na situação presencial, né? Não, perfeito, perfeito. É um desafio, eu acho que nós estamos aprendendo a trazer essa resposta, né? A resposta para esse tipo, para essa questão. Porque assim, ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo a lidar com essas tecnologias, com todas essas ferramentas para manter todo mundo conectado, né, nós sabemos que os nossos alunos, eles já estavam habituados a ter essas conexões por meio de ferramentas tecnológicas, né? Mas também temos aqueles alunos que nunca tiveram um equipamento que proporcionasse essa relação por meio dessas ferramentas tecnológicas, essa comunicação, essa interação de forma remota. Então, é aquela coisa, né? Aquela comunidade de aprendizagem coletiva. A comunidade já traz o coletivo, mas é aquela coisa coletiva. É um ajudando o outro, entendendo mais a realidade do outro, né? Eu acho que isso fez com que nós pudéssemos ressignificar muitas questões, né? Porque em muitos conselhos de classe, em outras unidades no qual eu trabalhei, a gente percebe aquela relação muito fria do professor. Não, mas ele não fez porque ele não quis.
né? Aquela coisa de, não, ele não fez porque, já até ouvi de alguns docentes, eu acho que é vagabundo, aquelas coisas assim, sabe? Sim, sim. É folgado, ele é muito, né? Não se dedicou. Mas aí agora, nesse contexto remoto, nós observamos, por exemplo, os conflitos de família, né? Uhum. Esses vários formatos de família do jovem que vive em um universo que não existe uma infraestrutura para que ele tenha a concentração necessária para desenvolver um estudo de qualidade, para ter um processo de aprendizagem com qualidade, né? Então, isso fez com que pudéssemos ressignificar muitas questões. Então, nós percebemos a questão da empatia muito presente na Mesmo relação. nesse tipo de professor, nesse perfil de professor, você acha que Mesmo nesse mudou? perfil, eu acho, Que legal, que Eu legal. acho que eles estão, assim, refletindo mais, né, sobre a situação, então a gente percebe uma contextualização maior em uma decisão, né, então Tá. ele vai decidir, ele refletiu, ele contextualizou, ele entendeu o universo do aluno, tem os com maior dificuldade, mas nós percebemos que antigamente nós ouvíamos ir para a turma inteira, porque ninguém se dedicou. Agora é um ir pontual, né? É o ir Já pontual para o melhorou, assim, aluno, nesse melhorou sentido. bastante, exato. Então você vai quebrando isso. Não são em meses, como nós estamos vendo há um ano e meio, basicamente, em pandemia, né? Não é em um ano e meio que nós vamos ressignificar a vida de uma pessoa que está há 30 anos na educação, trabalhando daquela forma. Então, por exemplo, nós temos que trabalhar a questão do registrar a frequência por meio da entrega de atividades. É Sim, muito difícil para um muito, professor que trabalha há 30 anos é verdade. ele entender que o aluno, na aula presencial, ele tem que estar lá no vídeo, ele tem que abrir a câmera, e se ele não estiver com a câmera aberta interagindo, ir para ele. Ele não tem frequência, vai estar falta, não tem essa, né? Então, nós temos essas dificuldades, né? Porém, o trazer essas realidades, né, o dar a possibilidade para o professor também do contexto do aprendizado mesmo, novas ferramentas, novos métodos de ensino. Então, tudo isso nós estamos, né, com essa preocupação. Para o próximo semestre, nós vamos ter o momento F5. O É F5, sim. botãozinho de atualização. Renovar. Exato, então nós vamos ter o momento F5 da ETEC Carlos de Campos. A cada Que 15 legal. dias vamos trazer os próprios professores, o professor ele vai trazer a possibilidade de ensinar uma ferramenta diferente tecnológica, para que seja Que legal. utilizada em sala de aula. Então nós vamos intercalar com as reuniões de equipe gestora, então nós estamos identificando essas necessidades, né, justamente para que o professor tenha ferramentas, né, e uma infraestrutura adequada para que ele consiga ter essa conexão, essa proximidade com o jovem, com o aluno, né, com o nosso público, com o nosso cliente, né, com o aluno que chega na ETEC Carlos de Campos. E aí entra aquela coisa de não perder essas características que são tão enraizadas, essa questão cultural da ETEC Carlos de Campos, que é tão bonita, né? Essa coisa da diversidade, das conexões por meio das diversidades. Então, nós estamos dando ferramenta aos professores, né? Estamos trabalhando essa questão de possibilitar ao professor esses novos saberes, tá? Bem como dando voz ao aluno nas atividades que são tradicionais na escola. Como, por exemplo, tivemos uma semana Paulo Freire, que ela durou praticamente o sábado inteiro, de forma remota, no qual nós tivemos dezenas, eu posso me arriscar a colocar centenas de trabalhos entregues. Houve a necessidade de uma peneira, né, de uma seleção desses trabalhos. Tantos trabalhos. Todos eles querem externar a sua arte, eles querem externar a sua verdade, eles querem externar o seu eu. Tá? E por meio desses trabalhos, isso é muito bacana. Nessas 11 habilitações diferentes, nós tivemos trabalhos de todas as áreas. Isso foi muito legal, enriquecedor, e mostrou essa veia artística, essa veia de diversidade da ETEC Carlos de Campos. Então eles se sentem parte, eles se sentem pertencentes também. Não só o professor que foi aluno, assim como você, né, Kelly? Sim. A gente gosta tanto que a gente fica e quer continuar mesmo. Isso. Né? E eles idealizam em vocês, professores, que foram alunos, essa coisa de continuar na instituição. Então, nós temos uma relação muito legal com os egressos. E isso nos traz também um termômetro para nós, né? Nas redes sociais. Então, nós intensificamos nas redes sociais
essa relação com os egressos, tanto no Instagram como no Facebook. No Instagram nós temos uma conexão muito maior, né, com os egressos, então eles acabam colocando, né, naquela coisa do TBT, né, vamos lembrar momentos. De mostrar, de pôr fotos, né? Isso é um negócio muito legal. Então, eu tive que trazer um equilíbrio, fazer aquele brainstorm, né? Vamos entender tudo o que acontece. A partir disso, vamos entender a realidade dos professores, dos alunos e como conectar professores, alunos e egressos para manter, né, essa veia artística, cultural, de diversidade que a ETEC tem e é reconhecida em todo o estado de São Paulo. E eu posso até ser mais audacioso, é reconhecido em todo o país, porque nós fomos, né, no estado de São Paulo, né, a primeira escola de qualificação de ofícios para mulher. Então, olha a responsabilidade que essa instituição tem. São 110 anos formando profissionais, né, inicialmente mulheres e depois, né, com a entrada de um grupo maior, né, entrou a questão do homem, né, na qualificação de ofícios também para o homem. Então, tinha aquela Quantas coisa, personalidades, né? Desde as mulheres foi formando, né? Quanta gente aí que contribuiu tanto, né? Para São Paulo e para o estado, para o Brasil, né? Tanta coisa que ela foi. Da região ali do Brás, né? Que é uma região comercial. Então, a escola foi basicamente esse marco de desenvolvimento da região. Então, olha a responsabilidade, né? Então, nós temos que manter vivo isso. Então, esse ouvir todos os lados, dar voz para todos os grupos, né? Sempre ponderando, mediando, atendendo às metas, aos resultados que a nossa instituição, a empresa no qual nós somos empregados, né? Ela estabelece diretrizes, existem as metas institucionais que têm que se adequar, né, às metas da unidade, né, da ETEC Carlos de Campos. Então nós temos que seguir uma linha de trabalho, tá? Com deliberações, com portarias, né? Não podemos fugir do que estabelece a legislação da educação em si. Então, nós temos que sempre voltar para essa questão, porque nós percebemos que essa questão cultural e artística, né? Os professores, eles questionam muitas diretrizes que são estabelecidas, mas são estabelecidas pela nossa instituição. Então, existe uma relação trabalhista por detrás de tudo isso, né? Com então, certeza. Existe o cunho empresarial ali, não tem jeito, não é? É uma empresa, a escola é uma empresa, é um CNPJ, né? Então, eu tenho que equilibrar essa coisa do vamos dar voz, vamos trabalhar, vamos desenvolver o interdisciplinar, o intercursos e tudo o que acontece, né? Todo esse contexto pedagógico, processo de ensino-aprendizagem, que é muito bonito e é muito vivo, é muito latente na escola, mas também é uma empresa. É no chão. Exatamente, eu tenho que seguir, né, um caminho aí, e o Centro Paulo Souza que estabelece esse caminho, né? Mas um caminho decorado, como é que eu posso colocar? Personalizado, Carlos de Campos, né? Com a carinha da escola, muito bom, professor. E que contribuições ou projetos que o senhor pretende deixar aí como marca na escola, nessa sua trajetória como diretor? A ETEC Carlos de Campos, ela tem hoje a questão das semanas de atualização, né? Certo. Nós temos as semanas de atualização, nós muito estamos legal. Aí trabalhando... Muito efetivas. Exato. Nós estamos trabalhando, inclusive implantamos uma área que não existia na ETEC Carlos de Campos, que é o departamento de comunicação. Então, o Tiago, que é um servidor da escola, ele está à frente moldando este departamento de comunicação em parceria com as 11 habilitações que nós temos, né? Então, a nossa intenção é intensificar e criar uma marca para cada habilitação. Então, criar uma identidade visual para cada habilitação, todas linkadas à instituição Carlos de Campos. Ah, legal. Né? Então, nós vamos lançar isso nas semanas de atualizações, né? Isso por curso. Então, a intenção é tornar mais evidente as ações que já são desenvolvidas na escola, que são muitas, são maravilhosas, né? O sarau da escola, que é muito tradicional, há de décadas, né? Nós temos a questão do Tomada, que é um grupo cultural, artístico da instituição, que completou 10 anos no ano passado, né? É um grupo que vem a somar muito, porque eles têm uma semana cultural também que é administrado por esse grupo Tomada, né? Nós temos o GLAF, que é o Grêmio Estudantil da instituição, que também é muito vivo, ativo na escola.
então eles participam muito, então nós temos reuniões periódicas com o Grêmio Estudantil, né? Assim que eu assumi a gestão, né, como nós estamos num contexto de pandemia, né, ficou meio que de lado essa questão do Grêmio atuando, porque eles são muito do físico, da escola, do presencial, né? Do então, lugarzinho deles, né? Exato, tem a salinha do Grêmio, né? É uma loucura. Então, como continuar dando voz a esses grupos nesse contexto remoto, sabe? Então, a minha marca, de verdade, eu gostaria muito de somar a tudo que já existe na instituição. Eu gostaria de tornar evidente, levar o nome da ETEC de Carlos de Campos para mais lugares, sabe? Uhum. Aquela coisa de, você estuda na ETEC Carlos de Campos? Hoje a gente escuta muito, né? ETEC Carlos de Campos, curso de enfermagem, porque é o curso que mais tem demanda. Mas Carro-chefe, ETEC né? Carlos de Campos não é isso. ETEC Carlos de Campos é muito mais. São 11 habilitações. Nós temos um curso de moda na ETEC Carlos de Campos, que depois de enfermagem, é o curso com maior demanda. Né? E por quê? Nós estamos numa área comercial que trabalha vestuário, entende? É bem então, a comunidade, olha a relação, né? a comunidade, percebe? Exatamente. Então, e nós temos edificações, que é um curso muito reconhecido também, né? Nós temos, todos os cursos, na verdade, têm a sua marca, né? Então, como tornar a ETEC Carlos de Campos reconhecida por 11 habilitações? Percebe? Como tornar a ETEC Carlos de Campos reconhecida por toda essa diversidade que acaba se tornando uma unidade, sabe? Então, eu gostaria muito de levar isso, sabe? Organizar esses procedimentos por meio desse departamento de comunicação, intensificar e trazer visibilidade para essas marcas, as várias marcas que existem dentro da instituição. Então, acho que eu vou trabalhar muito nesses 4 anos para... Precisamos muito, hein, professor? Que nós tenhamos esses registros, sabe? Que todos sejam vistos e reconhecidos por meio do trabalho incrível que é feito na instituição, né? Então, não é só um curso que tem grande demanda que a escola é reconhecida por um número. Não, temos que ser reconhecidos pelos quase 1.800 alunos que nós temos, pelos quase 200 colaboradores, servidores que nós temos, sabe? Por essas habilitações incríveis e por todos os trabalhos que são desenvolvidos, né? Um exemplo claro é, por exemplo, o curso de cozinha. É um curso tão pequeno na instituição. Nutrição é um curso tão pequeno na instituição. O curso de nutrição, né? O plano de curso que foi utilizado ao implantar, né? O curso de nutrição tem 80 anos. E isso que eu ia falar, é um curso super tradicional na escola, e surgiu na escola, inclusive, né? Exato. Foi a primeira instituição no Brasil que trabalhou o curso de nutrição no período noturno. E a USP, a Universidade de São Paulo, utilizou o modelo do plano de curso de nutrição para a construção do curso de nutrição para a USP. Olha a responsabilidade e peso que tem o curso de nutrição. E quando você fala ETEC Carlos de Campos, nossa, lá tem o curso de nutrição? Eu já ouvi isso. Tem, né? Exatamente. 80 anos, o curso mais antigo, percebe? Então, por que não muito legal buscar essa visibilidade, né, para os cursos, né? Exato. Então é isso, é reconhecer o trabalho lindo que vocês fazem. Não, eu acho incrível, e a gente realmente precisa, né? Quando a gente vê os números da escola, a gente fica até meio chateado. A gente fala, poxa, tanto jovem aí que, né, tá buscando uma profissão. Eu acho que falta um pouco, talvez, fazer esse link mesmo, né, com esses jovens, né? Mostrar uma escola gratuita, né? Que tá aí formando tanta gente, né? Tanto profissional. Sim. E eu queria já entender para o senhor, do senhor, né, se a escola já possui um significado aí no seu, né, nessa sua atuação de alguns meses, se ela já tem já te absorveu como absorve, né, os alunos, os professores, já tem algum significado na sua vida? Olha, eu confesso a você, Kellen, que eu estou na paixão ainda. Sabe aquelas fases da relação, do relacionamento, né? Eu tô na paixão. Trabalhando lá na escola fisicamente mesmo, né? Chegou a ir até a escola? Eu vou 3 vezes por semana, isso. Nossa. Segunda, quarta e sexta, exatamente. Às vezes segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Às vezes todos os dias, não tem pandemia. Estou indo, sim, nós estamos desbravando lá todos os espaços, né? Nós estamos trabalhando a questão dos laboratórios para receber os alunos, estamos com aulas presenciais de algumas turmas, né?
Então, a coisa está funcionando. O estágio de enfermagem, né, ele não parou nesse momento de pandemia. Então, esses 6 meses que eu estou na ETEC Carlos de Campos, nós temos alunos que vão até a unidade para pegar os EPIs, né, e ir para campo. Tem as atividades práticas em laboratórios obrigatórias no curso de enfermagem, né? O curso de enfermagem é, digamos que, uma instituição à parte, porque ele tem toda uma particularidade, né? O estágio obrigatório, a questão de todas as certificações, é um curso de 2 anos, né? São 4 semestres. Então, essas particularidades fazem com que ele tenha um calendário à parte, é tudo à parte o curso de enfermagem. Então, são 2 unidades que a gente administra ali, 3, aliás. Tem a Roosevelt, a unidade sede e o curso de enfermagem. Então, são 3 coisas diferentes. Sim, mas assim, Carlos de Campos hoje, para mim, eu estou muito feliz com o que eu faço, né? Eu entendo que eu estou somando de alguma forma ao trabalho de vocês, né? Ao trabalho da família ETEC Carlos de Campos, mas eu ainda estou nesse processo paixão. Sabe aquela coisa de cada dia que você chega, você conhece uma característica nova, você conhece um espaço novo, porque eu não consegui ainda, em 6 meses, conhecer cada canto daquela instituição, porque são 5 pavimentos, mais de 20 laboratórios, e aí vai, né? Mas eu estou nesse processo paixão. Eu acho que quando virar amor, aí eu vou ter uma relação de mais intimidade e eu acho que isso vai, como você colocou, né? Isso vai, eu vou sentir mais pertencente àquele espaço. Né? Eu ainda estou na fase de eu não sou daqui porque eu tenho que provar a todo momento para todas as pessoas que, calma, eu vim de fora, eu estou conhecendo a instituição, eu preciso conhecer a sua realidade, né? Eu acho que quando nós voltarmos para o contexto presencial, os professores, os poucos que foram me visitar, eles iam me visitar e é tão gostoso, né? Porque cada um vem com uma história da ETEC Carlos de Campos. Tem inclusive a professora Cidinha, que é a que se aposentou há pouco tempo. Sim. Eu presenciei a Cidinha retirando os pertences dela na escola. Um momento histórico mesmo. Ela abrindo aquele gaveteiro lá, aquele gavetão, e ela colocando numa sacola bem grande que ela trouxe, né? Todos os pertences dela, e ela muito emocionada, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Né? Eu senti ali na professora aqueles laboratórios de pranchetário ali da frente, que era a sala dela, era o habitat dela. Era a vida dela. Então, toda essa relação, a gaveta em frente às salas de pranchetário e ela muito emocionada, colocando item a item. E eu sentei do lado da professora e falei, professora, não fica triste não, né? Você sempre vai fazer parte dessa escola, né? Pensa e tenta refletir sobre os vários momentos bonitos que a professora viveu aqui, né? E a contribuição, o tamanho da contribuição que a professora teve com o crescimento dessa escola, com o desenvolvimento dessa escola, né? E com todo esse contexto histórico e a importância que essa instituição tem, né, para a nossa região. E aí ela foi ficando mais calma, mais calma. Ali eu já senti que, de alguma forma, eu cheguei para somar. Né? Eu entendo que tudo tem um propósito, sabe, Kellen? De verdade. Esse momento de empatia, né, com a realidade de cada um ali, né? É muito importante, né? Empatia, você falou tudo, né? Essa coisa de conhecer o cada um e moldar a sua gestão de acordo com todas essas realidades, eu acho que isso não tem preço que pague, né? Não tem valor, não tem como tornar monetário essa coisa de... Né? Não tem dinheiro que pague, né? E a gratidão que você sente, né, depois... Que você vê, né, que a pessoa se acalmou, nossa, tô sendo, tô entendendo a sua realidade, quando você sente que a pessoa ali te deu aquele olhar de confiança, não tem preço mesmo, né, muito legal. E, assim, como penúltima pergunta aqui, né, como é possível manter o Centro de Memória, que é uma escola histórica, com 110 anos, né, como na sua gestão o senhor pretende atuar no Centro de Memórias, né? Que é também um desafio talvez muito grande, né? Para aquela memória, toda essa memória que eu mesmo, enquanto aluno, eu só fui conhecer depois, né? Enquanto aluno, eu sabia que era uma escola histórica, mas eu só vinha conhecer depois de algum tempo como professora, né? Então, como manter esse centro de memória? Então, o centro de memórias, o primeiro contato que eu tive você não pode colocar nada lá dentro. Ali é um espaço que você não pode colocar como depósito, senão você vai receber uma bronca gigantesca do Centro Paula Souza. Toma cuidado. Eu já falei, meu Deus, o que é esse espaço, né? Vamos conhecer melhor esse espaço. Até que eu tive uma reunião com a Maria Lúcia. E aí houve toda a paixão por esse espaço. Porque ela coloca com uma coisa de pertencimento também. Conversando com o professor Newton,
Meu Nossa. Deus do céu, também. Ele vive aquela escola, assim Vive. como a professora Maria Lúcia vive a escola, né? Assim como muitos que compõem essa equipe tão grande, vive a ETEC Carlos de Campos. E aí, conhecendo aqueles espaços, você vê o quanto energia boa tem esse espaço, né? De cada item que foi colocado ali com muito carinho, né? Eu tenho uma amiga que é a professora Vera, né? A Vera, ela por um tempo ajudou a professora Maria Lúcia na construção e na manutenção daqueles espaços. Não sei se você conheceu a professora Vera. A professora Vera, não. Não? Não, só a professora Maria Lúcia, sim. Mas Isso. Aí a Vera trabalhou com a Maria Lúcia por um tempo, ela trabalhou até na administração central e ia até esse espaço de memórias, ela conseguiu resgatar muita coisa, recuperar muita coisa, né, junto com a professora Maria Lúcia. E a Vera falava muito bem desse espaço. E ela só começou a falar muito bem desse espaço a partir do momento que eu vim para Carlos de Campos. Ela começou a falar do espaço, do espaço, do espaço. Eu falei, gente, que incrível, né? As conexões. E eu trabalhei com a Vera por 3 anos lá em Itaquera. olha Tá? só, ela esteve lá. Exato, como coordenadora pedagógica, era a nossa coordenadora pedagógica lá. E aí tem toda essa questão, né? E aí a Vera começou a contar também. Então, o saber dos bastidores, o conhecer os bastidores dessa construção, né? Isso é tudo tão rico e tão importante para a escola. Eu confesso a você que quando eu era jovem, eu não entendia propósito de museu. Eu achava tudo muito chato, eu achava que não tinha significado aquilo, que era viver de passado, né? Sim. E aí, quando você começa a viajar bastante, né? Eu gosto muito de viajar. Eu e meu marido, antes do meu filho, nossa, todo ano tínhamos grandes viagens, um mês viajando. E todo lugar que você vai, você procura um museu para entender mais sobre aquele espaço. Cultura, sobre né? Cultura, história, né? Todo o contexto histórico, os marcos. E aí, quando você entra na ETEC Carlos de Campos, você vê que cada espaço, cada canto, o piso, a janela, o formato, a arquitetura, a mobília, né? Tudo tem um significado muito intenso, sabe? Para o desenvolvimento daquilo, para a construção daquilo. É o prédio antigo, é o prédio novo, né? E você percebe a disparidade mesmo, aquela coisa muito tipo, grande. É muito grande, né? Ali foi uma coisa moderna mesmo, foi um puxadinho que fizeram, mas a base, né? E nem era para ser ali era um espaço adaptado, era para ser um outro espaço que seria, né, construído e tudo mais. Aí veio o puxadinho, construiu, adaptou e virou aquele espaço incrível, né? Todo mundo que entra se encanta, né, com tanta riqueza de detalhes e detalhes que você percebe o contexto da construção, né? Então, é algo muito, muito incrível. Eu acho que esse espaço, esse centro de memórias, né, a sala, o espaço que foi destinado, ele tem que manter vivo, sim, porque, inclusive, tem conexões com os cursos que nós trabalhamos, né? Comunicação visual, tem muito a ver também com o pessoal de edificações, design de interiores. Eu mesma já levei uns alunos lá uma vez, viu, professor? Para fazer dou aula de projeto, mas uma vez levei uns alunos lá, muito, eles ficam instigados mesmo com a história da escola, aqueles equipamentos que tem lá, né, de várias gerações, é muito curioso, né? Eu acho que para qualquer aluno, né, de qualquer curso, é muito legal, né? Verdade. Então isso traz essa característica tão forte da ETEC Carlos de Campos, né? O pertencimento. Poxa, eu não tenho como me sentir pertencente a um lugar que eu não sei da história, que eu não acompanhei os marcos, né? Então todo ano tem uma semana de aniversário do Kaká. Isso a gente não vê nas outras escolas. Tem um bolo, uma festa e tal. Não, na ETEC Carlos de Campos tem a semana de comemoração do aniversário do Kaká. Isso é em calendário escolar, sabe? Isso é muito bonito de se ver, né? Assim como nós comemoramos os nossos aniversários e a cada ano a gente faz uma reflexão sobre tudo que nós vivemos, ali é um exercício de a cada ano ter a possibilidade de fazer esse exercício de entender, né, a trajetória que a instituição percorreu, sabe? Então, eu acho que o Centro de Memórias, ele evidencia esse resgate histórico, né? Levar ao aluno fazer parte dessa instituição tão incrível que é o Kaká. Muito legal, bom saber, professor. E assim, para encerrar essa entrevista, eu pergunto ao senhor se gostaria de deixar registrado alguma questão que ainda a gente não levantou aqui.
Olha, eu acho que por tão pouco tempo que eu estou na instituição, eu acho que nós já contextualizamos muitos assuntos que eu ainda preciso me aprofundar muito mais, né? Essa questão da imersão, acho que é a palavra-chave para esse contexto, mas eu entendo que essa parceria, né? E o exercer a empatia, né? É algo que nós temos que levar daqui para frente, a partir dessa vivência de pandemia, né? Então, eu entendo que a ETEC Carlos de Campos, ela vai ter ela vai ressignificar muitas coisas, né? Primeiro, da necessidade de mudança no sentido tecnológico, isso não só a ETEC Carlos de Campos, como todas as empresas, instituições, todas as pessoas, né? Então, eu acho que nós temos que rever alguns processos e não deixar de lado as características principais, a base, a essência, o alicerce da ETEC Carlos de Campos, entende? Mas que muitas coisas precisam ser revistas, muitas coisas precisam ser reformuladas, né? Sempre tomando esse cuidado da essência da instituição. Então, eu entendo que essa pandemia veio para nos trazer essa coisa do ressignificar muitas formas de atuação, né? Ressignificar o processo de ensinar e aprender, né? Nós da educação sabemos muito bem disso, e a utilização dessas ferramentas que estão aí, e elas otimizam tempo, elas otimizam recursos financeiros, né? Por exemplo, uma reunião pedagógica que era feita na ETEC Carlos de Campos num sábado, no Vucu Vucu do Brás, né? Eu entendo que daqui para frente isso nunca mais vai acontecer. Olha, eu vou ficar muito feliz que se puder adotar essa nova metodologia. Sim, eu já coloquei isso bem claro para a administração central da Cênio Paula Souza. Falei, como que eu vou trazer para o professor a necessidade de 150 professores estarem reunidos num sábado, né? Sendo que milhares de pessoas estão circulando ali sem ter um espaço para estacionar o carro e tal. Então, nós vamos adotar novas formas de trabalho, né? Legal. Então, eu acho que daqui para frente esse novo modelo de trabalhar, esse novo modelo de viver, esse novo modelo do cotidiano, né? Ele vai nos trazer aí mais facilidades, menos retrabalho, enfim, né? Uma porção de questões. Então, eu entendo que daqui para frente, ETEC Carlos de Campos é uma nova ETEC Carlos de Campos. Não porque o Silas entrou, não porque existe uma nova gestão, mas pelo momento em que nós estamos vivendo, né? Pelos aprendizados que nós estamos tendo, sabe? Então é o novo, de novo, porque nós temos vários momentos de mudança, né? Então nós estamos vivendo uma revolução, olha que lindo, né? E é esse o momento. Então, que bom que nós estamos fazendo parte desse momento de mudança. E a ETEC Carlos de Campos, ela se reinventou nesses 110 anos diversas vezes. Muito. Então, é mais um momento de se reinventar e estamos vivendo esse momento de reinvenção. E eu estou muito feliz em fazer parte de tudo isso. Ah, que legal. Bom, professor Silas, muito obrigada pela entrevista. A ideia é realmente registrar, né, deixar um pouco mais na memória, né, a gente manter essa memória viva, com todo esse histórico de diretores, o senhor aí, enquanto diretor à frente, né, atuante agora na escola, na ETEC Carlos de Campos. Muito obrigada mesmo. E, enfim, a gente espera que toda essa juventude, toda essa perspectiva que o senhor tem com relação à escola, realmente a gente tenha muitos resultados positivos aí nos próximos anos, né? Com o retorno ao presencial, enfim, a gente espera que realmente, o senhor disse que está apaixonado pela escola, que essa paixão continue mesmo, né? Que ela só aumente, né? Pela escola, que é o que a gente sente mesmo enquanto professor, ex-aluno, é isso mesmo, é latir fisga. Obrigada, viu, professor? Obrigada pela a sua entrevista. Ah, eu que agradeço, Kellen, pela oportunidade, né, de ter registrado esse momento. Eu acho que eu quero depois assistir isso daqui uns 4 anos, né, para que possamos fazer essa reflexão. Isso é importante. Quem sabe daqui 10, 20 anos nós tenhamos um novo momento, né, no qual nós vamos registrar como foi essa trajetória desses 4 anos à frente da gestão da ETEC Carlos de Campos. Exatamente. Perfeito, obrigado por me permitir registrar esse momento. Imagina, eu que agradeço.